Um homem simples e honesto começa a exigir que suas vontades sejam feitas através da força, apontando uma arma para a cabeça das pessoas. Em sua cabeça ele pensa: eu sempre fui um homem bom, eu sempre segui as regras, então por que o mundo não é bom comigo de volta? Somos apresentados a Foster, um homem simples, aparentemente indo para o trabalho, está visivelmente irritado e sobrecarregado em um dia de trânsito. Tá um calor intenso, as pessoas não param de buzinar, tem poluição, caos urbano, enfim, aquela delícia, né? O Foster não tem para onde ir, ele tá preso no trânsito. E o cérebro dele começa a borbulhar de ódio. Então, ele se retira do veículo e deixa o carro ali. Ali acontece um ponto de ruptura, onde Foster simplesmente quebra um pacto com a sociedade e abandona o seu veículo ali mesmo. Ele vai em direção a uma loja de conveniência para fazer um telefonema. E eis que ele precisa de um trocado para fazer esse tal telefonema, e ele vai até a loja de um vendedor coreano. A única coisa que ele precisa é de um trocado para fazer a sua ligação. Mas aquele vendedor o trata com hostilidade. Então Foster experimenta algo que ele nunca tinha experimentado antes, que é usar a força contra aquele homem. O homem fica surpreso e se intimida com a atitude violenta de Foster, e naquele momento Foster se transforma. Ele nunca tinha usado a força antes para resolver nenhum problema, mas naquele momento ele usou, e dali em diante ele descobre uma ferramenta poderosa capaz de influenciar as atitudes das pessoas ao seu próprio bem. Então, a partir daquele momento, Foster vai começar a usar a sua força e torná-la a sua linguagem. Aquele vendedor que foi intimidado por Foster, ele procura a polícia e ele é atendido por um detetive que está prestes a se apresentar. O nome desse detetive é Prendergast. O Prendergast é um homem simples, assim como Foster, mas aqui ele está num contexto onde ele não é respeitado pelos seus amigos, pelos seus colegas, da polícia. As pessoas zombam dele porque ele é um homem que prefere não se colocar em situações de confronto. Então ele prefere trabalhar no conforto da sua mesa, sendo um bom policial, fazendo o que ele tem que fazer sem se colocar tanto em risco. E aquilo é motivo de chacota para os seus colegas. No fundo, todos acham que ele é um covarde. Mas na verdade, Prendergast é um homem bom e ali ele representa uma alternativa a Foster. Um homem que sempre pôde usar a violência ao seu favor, mas prefere não usar. Temos aqui então uma dualidade perfeita. Dois homens simples, homens bons, que vivem o mesmo sentimento de frustração, mas um escolhe lidar com esse sentimento de forma leve, paciente, e o outro resolve fazer uma revolução particular. Aqui nós acompanhamos Foster tentando levar o seu dia, só que de forma um pouco peculiar. Ele não aceita não como resposta em nenhuma ocasião, e dali pra frente, todos que se opuserem a ele, todos que não realizarem a sua vontade, ele vai usar a força e vai fazer com que aquela pessoa se curve diante as suas vontades. Vemos isso na cena do fast food, onde Foster entra procurando tomar um café da manhã, mas já se passa das 11 horas. Então a vendedora explica que ele não pode tomar aquele café da manhã porque o café da manhã é servido até as 11. Foster não aceita aquilo e chama o gerente. Pessoas que chamam o gerente, vocês estão errados. Enfim, Foster chama o cara e o cara explica de novo com as mesmas palavras da atendente que eles não podem servir o café da manhã porque aquela norma da empresa foi criada e não tem o que fazer. Então Foster resolve fazer aquilo que ele vem fazendo o dia inteiro, que é apontar sua arma e exigir que suas vontades sejam feitas. Mas aqui nós temos algo peculiar acontecendo com Foster. Ele chega naquele lugar não querendo causar violência. Então ele chega com educação, trata bem a funcionária, até ela não atender aquilo que ele está querendo, lógico. Mas até então, ele a trata com educação, ele a trata com bondade, com condescendência. Então nós percebemos que Foster é um homem bom, mas a sua bondade é seletiva. A sua bondade é condicional. Prendergast, por outro lado, é o seu último dia na polícia. Então, ele teoricamente não teria que assumir todas essas responsabilidades, mas ele acaba pegando o caso do vendedor coreano. Mesmo sendo seu último dia, ele resolve cumprir o seu dever de forma exemplar, mesmo não sendo a forma que os seus colegas acham que deveria ser, porque de novo acham que ele não é um homem corajoso. Mas Prendergast, além de ser um homem responsável, ele é um homem bom e um homem que sabe das suas responsabilidades. E a sua bondade aqui não é seletiva.
visto que mesmo no seu último dia de trabalho, antes da aposentadoria, ele resolve iniciar um caso, porque afinal de contas, ele ainda é um policial. E ele não escolhe quando ele vai agir. Naquele momento, ele precisa agir. Nesse ponto, nós vemos que Foster tem um objetivo pessoal. Ele quer chegar no aniversário da filha. E aí, aquela ligação que ele ia fazer na loja do coreano seria para ligar para sua esposa. Então, ele quer ligar para avisar que ele vai chegar no aniversário da filha. Aquilo tudo é muito estranho, porque você já imagina que um pai vai participar do aniversário da filha, independentemente. E ali nós descobrimos que, na verdade, o Foster, ele não pode entrar em contato com a sua esposa, que na verdade é uma ex-esposa. Ex-esposa que pediu uma medida protetiva contra ele. Então ele não está ligando para ela para avisar de uma forma carinhosa que vai participar do aniversário da filha. Na verdade, aquele autoconvite para o aniversário da própria filha é uma ameaça. E eu estarei aí, mesmo sabendo que eu não posso ir. Então o seu objetivo pessoal não é prestigiar a filha e participar do aniversário da filha. Então aquilo é uma atitude hostil de tomar de volta a família que, na cabeça dele, pertence a ele. Então, ao longo do filme, ele repetidas vezes liga para a sua ex-esposa, afirmando e reafirmando que ele vai participar do aniversário. E aquilo gera um transtorno para a esposa, que só quer fazer com que a filha tenha um dia feliz no seu aniversário, mas ela precisa lidar com o seu ex-marido aparentemente perigoso, mesmo tendo uma medida protetiva contra ele. Por outro lado, Prendergast, no seu último dia de trabalho, ele recebe inúmeras ligações da sua esposa. A esposa dele liga para ele o tempo todo para resolver pequenos problemas. Então nós entendemos que o Prendergast é um suporte emocional para aquela mulher que tem alguns problemas de ansiedade. Então nós temos duas situações interessantes de ser vistas. O Prendergast, ele é uma solução. Então, quando sua mulher conversa com ele, ela se sente bem, ela se sente protegida. O Foster, quando liga para sua mulher, ou melhor, sua ex-mulher, ele representa um perigo, ele representa um problema. Então, de novo, a dualidade deles aparece. O Prendergast representa uma solução e o Foster representa um problema. Esse filme fala um pouco sobre o homem e o que ele representa para a sociedade. E nós vemos que, mesmo sendo dois homens bons, no caso do Foster, um homem aparentemente bom, a sociedade os rejeita. O Foster é demitido do seu trabalho que ele amava e a sua esposa o abandona e leva a sua filha junto. O Prendergast sofre por ter perdido uma filha e os seus colegas o tratam como um inútil. O Foster resolve lidar com isso, se tornando um extremista radical em prol dos seus próprios desejos, mesmo não se enxergando como um. A cena onde tem o na loja de conveniência representa bem isso. O vê como uma inspiração e Foster rejeita essa ideia, né? Ele não se vê como um extremista, mas ele está sendo um. Ele está causando uma revolução dentro do seu próprio mundinho e ferindo pessoas inocentes no caminho. Já o Prendergast, ele resolve ajudar no que ele pode, mesmo sendo o seu último dia antes da sua aposentadoria e mesmo não sendo o responsável pelo caso. Ele resolve assumir mesmo assim porque ele pode fazer algo. O filme nos conduz a um duelo entre esses dois, que aqui nesse caso não é apenas um duelo entre o policial e o criminoso. Aqui nós vemos duas formas de responder a frustrações pessoais sendo confrontadas uma com a outra. O Foster, antes de ser morto por Prendergast, ele entende que não foi um herói. Ele entende que ele acreditou a vida inteira ser um homem digno, mas no final das contas, por quebrar o pacto com a sociedade, por quebrar o pacto de paz e usar a violência, aquela violência reagiu e tirou a vida dele. Já o Prendergast, mesmo sendo desacreditado pelos seus colegas, mesmo sabendo que todos o viam como um inútil, como um covarde, ele resolveu agir e no seu último dia de aposentadoria ele teve a sua redenção e se tornou um herói. Sempre fui um homem bom e segui as regras. Então por que o mundo não foi bom comigo? O mundo nunca foi e nunca será bom, nem para os homens maus, nem para os homens bons. Fazer o bem e viver com dignidade não significa ser bom, significa ser forte. E os homens realmente bons sabem que a bondade não é feita em troca de algo ou buscando uma recompensa. Os homens bons fazem a bondade porque sabem que esse é o papel deles. E mesmo que a sociedade os rejeite, mesmo que todos os desacreditem, eles sabem que a verdadeira recompensa não vai vir desse mundo. Um mundo injusto que está pronto para te rejeitar na primeira oportunidade que você quebrar o pacto.
Eu sou o Raoni Abad e esse é o Desdenho Filmes, um canal onde eu falo de filmes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, faça um comentário e fale o que você achou do vídeo, sobre o tema desse vídeo, se você já assistiu esse filme e qual interpretação você teve dele. Então é isso, grande abraço, te vejo na próxima.